Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Tchela, e bem-vindo a mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje, a gente vai começar a nossa conversa com uma ideia que pode parecer um pouco estranha num primeiro momento, mas tudo vai fazer sentido, eu espero, no final desse episódio. Que é o seguinte, talvez a sua vida esteja confortável demais. Isso te gerou algum desconforto? A gente vai falar sobre isso. Como vocês sabem, eu sempre trago alguma referência de livro para as nossas conversas. E tem um livro que eu li no final do ano passado que me marcou muito, que se chama A Ciência do Desconforto. É de uma médica brasileira, inclusive, eu achei o máximo esse livro. Ele é bem teórico, então, assim, ela traz muita base científica para o que ela fala, mas é muito bom, porque ao mesmo tempo você sabe que tudo que ela tá falando é muito real. E ela faz uma provocação muito legal logo no comecinho do livro, que é a seguinte: a gente vive na época mais confortável da história da humanidade. Você concorda? Que a nossa vida hoje, do jeitinho que ela é, com todas as tecnologias, enfim, o acesso que a gente tem a tudo, a nossa vida é muito mais confortável que os nossos antepassados. Ao mesmo tempo, ainda assim, nós somos a geração da humanidade mais ansiosa, mais sensível à frustração e menos preparada para lidar com a vida real. Quando eu li isso, foi um super tapa na cara, óbvio, porque você começa a repensar várias coisas. Eu vou abrir aqui que eu comecei a me achar meio fraca, assim, sabe? Mas, enfim, é uma provocação interessante. E aí ela explica o racional por trás dessa colocação, que é o seguinte: o ser humano não foi feito para viver do jeito que a gente vive hoje, sem esforço, sem contato nenhum com o desconforto. Então o episódio de hoje é sobre isso. O que o excesso de conforto tá fazendo com a gente e por que, talvez, aprender a tolerar mais desconforto seja uma das coisas mais importantes da vida adulta hoje. Tem um ponto aqui que muda completamente a forma de olhar para o desconforto. Também é algo que ela fala logo no começo do livro. O problema em si não é só que a gente começa a evitar o desconforto, mas é que a gente vive num nível de conforto que o ser humano nunca viveu antes. Então, se você olha para um dia comum na sua vida hoje, ele é mais ou menos assim. Eu vou descrever porque eu me identifico e o meu dia é muito parecido com esse, tá? Mas basicamente, você acorda e já pega o celular. Aí você entra no carro, dirige até o trabalho sentado, e aí você chega no trabalho, monta a sua mesinha ali, sua estação de trabalho e senta. E aí você fica trabalhando sentado até a hora do almoço. Aí chega a hora do almoço, você abre o aplicativo, pede um delivery e a comida chega até você sem nenhum esforço. Você come na mesa mesmo de trabalho e aí você passa as próximas horas no mesmo lugar, no máximo levantando para tomar um gole de água e ir no banheiro. Aí você entra no carro de novo, volta para casa. Chegando em casa, você continua consumindo estímulo o tempo todo. Então você liga a TV para ver uma série, ou você pega o seu celular e fica 2 horas no TikTok scrollando as redes sociais e consumindo dopamina barata. E quando aparece qualquer sensação ao longo do dia meio incômoda, você se anestesia. Então pode ser uma comida que você vai... Eu mesma peço vários lanches à tarde no escritório, tipo um docinho inofensivo. Então eu peço um docinho, ou enfim, chegando em casa você se anestesia com o celular, a rede social, qualquer coisa que tire esse desconforto do tédio de você. E aí, essa descrição eu tô falando do próprio livro, tá? Ela fala logo no começo, quando eu fui lendo aquilo, eu falei, meu Deus, ela está descrevendo a minha vida inteirinha. E o ponto que ela traz é muito interessante. O nosso corpo e a mente não foram feitos para esse tipo de vida. Acho que nem o ser humano tá preparado para lidar com as invenções dele mesmo, né? Com a inteligência artificial, com as tecnologias, com tudo que tá acontecendo. A nossa natureza não imaginava isso. E durante a maior parte da história, viver por si só, tipo, só existir mesmo, já exigia esforço físico, exigia espera, tédio, frustração ou incerteza do futuro, né? Só se você para pra pensar rapidamente sobre como os nossos antepassados viviam, ou se você olhar para algumas comunidades até hoje que tentam preservar um pouco disso, no mundo ainda tem gente que tenta viver dessa forma, a gente vê que era completamente diferente do que a gente tem hoje. E esse livro fala muito sobre como a gente precisa se movimentar. A gente precisa lidar com frustrações, sustentar emoções difíceis, então, assim, ficar um pouco a sós com os nossos pensamentos, que são coisas que a gente praticamente não faz
mais hoje. Eu juro que lendo esse livro eu comecei a me sentir uma sedentária, tá? E olha que eu treino bastante. Mas ela fala muito também dessa parte um pouco mais científica mesmo, da importância de se alimentar bem, de fazer exercício. Enfim, alguns pormenores que eu não vou entrar aqui porque eu não sou médica, mas provavelmente você já sabe do que eu tô falando. Coisas que são importantes e que a gente não faz. E esse estilo de vida que a gente sustenta hoje, ele parece ótimo, é maravilhoso, né? E claro, eu não tô aqui pra falar mal das tecnologias, eu não gostaria de estar indo caçar o meu próprio almoço no lugar de pedir um iFood, tá? Não é isso. Mas isso tudo tem um efeito colateral. Quando você vive sem nenhum tipo de desconforto, e você vive nesse modo anestesiado que a gente tá falando aqui, qualquer pequeno incômodo começa a parecer grande demais. Parece que a gente não sabe mais lidar com nenhum tipo de frustração ou quando as coisas não dão certo da forma que a gente gostaria, que as coisas já são tão mão beijada pra gente hoje, que a gente parou de saber lidar com o problema. A gente simplesmente perdeu a nossa tolerância para algumas coisas básicas. E aí, entrando num outro ponto aqui, que ela não fala exatamente nesse livro, mas eu já vi em vários lugares as pessoas falando, da importância do tédio, né? Parece que a gente parou de conseguir tolerar o tédio. 5 minutos sem fazer nada, sabe? Um vazio assim, a gente não consegue mais. E tem uma analogia que ajuda muito a entender isso. O desconforto funciona quase como uma musculação emocional. Se você nunca levanta peso, qualquer coisinha mínima começa a parecer difícil. Sabe quando você fica um tempinho sem ir na academia, que você tira férias, viaja, e quando volta é muito mais desconfortável, né? E com as nossas emoções é parecido. Então, se você não se expõe a pequenos desconfortos, e aí eu posso estar falando de frustração, estresse, inclusive no livro ela fala, e isso é uma curiosidade, tá? Eu não sabia, mas é uma médica falando que é importante a gente se expor a algumas doses pequenas, né? De estresse. Porque tem é um hormônio, será? Agora eu posso estar falando besteira, tá, gente? Não sou formada, mas tem o cortisol. Eu ouso dizer que é um hormônio, mas vamos pesquisar direitinho pra eu falar pra vocês. É isso mesmo, o cortisol é um hormônio, que muitas vezes as pessoas se referem ao cortisol como o hormônio do estresse, né? E basicamente é isso que ela fala no livro, assim, que a gente precisa de um pouquinho de estresse. É importante. Mas então, voltando pro raciocínio, se você não se expõe a esses pequenos desconfortos, quando vem uma coisa maior que você precisa lidar, você não tem repertório nenhum. Você não sabe agir nessas situações desconfortáveis. E é como se fosse uma caixinha de ferramentas, né? Na terapia, minha psicóloga adora falar isso, e eu amo. Assim, eu tô compondo, com o passar dos anos, com as experiências que eu tenho, eu tô meio que compondo a minha caixinha de ferramentas. Cada situação difícil ou desconfortável que eu passo, eu vou lá e pego uma ferramenta nova pra mim. Eu falo, poxa, eu já tenho essa bagagem, esse repertório aqui eu tenho, eu sei lidar com isso. E aí a gente vai organizando a nossa caixinha de ferramentas. E eu acho que nessa questão do desconforto é parecido, assim. A gente tem que passar por algumas coisas, situações estressantes, elas fazem parte. O nosso corpo tem que passar por estresse. E aí quando a gente fala do estresse do corpo, aqui eu tô falando do estresse de, por exemplo, fazer uma musculação mais pesada, né? Colocar o seu corpo numa situação desconfortável nesse caso. Também é importante pra criar casca, né? É uma musculação, de fato, pro corpo. E aí a gente tem que ter isso pra nossa mente também. E outra coisa, a vida confortável demais, ela também cobra um preço. Não é legal você viver uma vida super confortável. Por conta de tudo isso que a gente falou, você começa a ficar intolerante, você perde a tolerância. Você já reparou que quando você tá numa fase que você tá mexendo muito nas redes sociais, no TikTok, você não consegue escutar um podcast mais longo? Você fica impaciente, intolerante? Acho que esse é o melhor exemplo, e aí isso se aplica pra todas as outras áreas da nossa vida, tá? E aí, vamos para alguns exemplos práticos para você ver aonde isso aparece no seu dia a dia. Situações que provavelmente você vai se identificar e isso é um sinal de que você está vivendo uma vida muito confortável, tá? Eu já vi que eu tô. O primeiro sinal é você não sustenta um silêncio e já pega o celular. Então é o famoso esperando o elevador, é a fila do banco, é qualquer situação que você não tem ali uma dopamina entrando, você vai lá e pega o celular para preencher o espaço. Outro sinal é quando você evita conversas difíceis. Isso também significa que você está fugindo do desconforto. Outra coisa é quando você tenta resolver qualquer emoção rápido demais. Você nem se dá tempo de absorver ou de processar as suas emoções. E outro sinal, que é um dos mais comuns, é quando você sente ansiedade por coisas pequenas. No fim do dia, essa nossa vida ultra confortável e aquele dia que eu descrevi no começo do episódio, onde você fica sentado o tempo todo, pede iFood, vê TikTok, enfim, tudo isso te gera muita ansiedade. Eu espero que eu tenha te convencido a se expor um pouquinho mais em situações de desconforto, tá?
E aí, como eu falei, desconforto, gente, é fazer... Eu vou também pegar um exemplo meu das minhas aulas de natação. Pra mim, me expor ao desconforto foi o que eu fiz hoje cedo. Meu professor, na aula de natação, virou pra mim e falou: você vai fazer 6 chegadas seguidas, sem parar. E eu falei: impossível. Porque realmente, eu literalmente olhei pra cara dele e falei: impossível. Eu nunca fiz isso, acho que o meu máximo eram, sei lá, 3. E eu enfim, eu não acreditava que aquela distância era possível. Sem parar, porque eu canso muito. E simplesmente eu fui lá e fiz. E eu lembro que enquanto eu tava nadando, quando eu tava na terceira chegada, eu já tava exausta. E eu falei, meu Deus. E eu lembrei um pouco desse livro. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso me expor ao desconforto. Vai ser desconfortável. Vamos ver como é que eu lido com isso. E aí eu fiquei desconfortável da metade pro final. E eu passei por isso, mesmo desconfortável. Foi a melhor prova pra mim mesma de que eu posso e devo, né, me colocar nessas situações. Porque eu consigo ir lá e bancar. Então, se eu puder dar uma dica pra essa semana, faça alguma coisa que seja desconfortável pra você. Qualquer coisa, tá? Aqui eu tô deixando em aberto. Desde mandar uma mensagem pra alguém que você não quer ser a primeira a mandar mensagem, por questão de orgulho. Seja, em vez de pedir um iFood hoje, você vai fazer a sua comida. Seja fazer no meu caso do treino, né? Então, fazer um treino com um peso muito maior do que você já fez antes. Ou um treino de corrida numa distância que você nunca fez. Bom, tem infinitos exemplos, né? E aí vamos entrar em algumas diquinhas práticas de formas que você pode se expor ao desconforto de um jeito saudável. Eu dei alguns exemplos agora, né? Acabei de falar algumas coisas que são se expor ao desconforto, são exemplos, mas vamos entrar um pouco mais no prático. São alguns ajustes pequenos na sua rotina, mas que já vão fazer bastante diferença. O primeiro é parar de anestesiar imediatamente tudo que você sente. Então, nem toda tristeza, enfim, sensação ruim precisa virar uma distração. Às vezes, em vez de você tentar já anestesiar a situação, tenta ficar uns minutinhos com essa sensação. Seja de tristeza, enfim, alguma coisa te incomodando, lide com isso por uns minutinhos, em vez de já ir correndo fazer alguma coisa para distrair a mente. Dica número 2 é praticar pequenos desconfortos no dia a dia, que podem ser ficar uns minutinhos sem o celular ou algumas horas, se você puder, sustentar um silêncio. São coisas pequenas que vão aumentar a sua tolerância. O terceiro é não evitar conversas que importam. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ter algumas conversas mais difíceis, e então eu acho que é uma das coisas que eu vou me desafiar, inclusive, essa semana, não fugir de conversas difíceis, porque são elas que vão aprofundar as relações, vão trazer clareza. Dica número 4 é aceitar a frustração sem tentar corrigir tudo imediatamente. Então, assim, aconteceu uma coisa que você se frustrou, não precisa ficar correndo atrás de uma solução rápida. Tem coisa que você vai ter que aceitar, vai ter que aprender com aquilo, não vai ter uma solução imediata. E a quinta e última dica é redefinir o desconforto como parte da experiência. Essa, acho que é a que mais importa nesse contexto. Porque quando você começa a olhar para o desconforto com bons olhos, que foi um pouco do que eu fiz hoje na aula de natação, eu olhei para a situação e eu falei, eu vou até o fim, vai ser desconfortável e é isso. E eu vou poder falar depois que eu fiz 6 chegadas seguidas. Então, acho que assim, você ressignificar o desconforto e se sentir orgulhosa de você, que foi o que eu senti. Eu me senti empoderada, eu falei, uau, sabe? Eu passei por esse desconforto. É muito bom. Porque você para de evitar o desconforto quando você olha por essa perspectiva. Você começa até, inclusive, buscar o desconforto na sua vida. E para fechar, eu queria deixar essa reflexão de que uma vida totalmente protegida do desconforto, ela parece muito segura, ela parece muito confortável, de fato. Mas no fundo, ela também pode ser muito mais rasa. E como a doutora falou no livro, ela inclusive não faz bem para a saúde, tá? Essa vida muito confortável. Então, vamos parar de fugir do desconforto, vamos tentar fazer coisas novas que vão gerar um certo desconforto no primeiro momento, mas que a gente sabe que vão ser boas para nós. E eu espero que você consiga fazer esse exercício essa semana e a gente se vê no próximo episódio. Esse programa foi produzido por TNS.